Olá, pessoas do canal do Mohamed, como é que vocês estão? Tudo bem? Pela primeira vez, o William e eu estamos juntos aqui na cozinha. E o que a gente vai fazer hoje? Explica pro pessoal aí. Neste vídeo, especificamente, a gente vai pegar uma receita muito tradicional do domingão brasileiro aí, que é o quê? O macarrão à bolonhesa, e o Will vai fazer a versão tradicional, linda, maravilhosa, e eu vou fazer a versão vegana, pois é. E a gente vai chamar uma pessoa para comer as duas comidas e falar o quão próximo eu cheguei de fazer um bolonhesa. E esse é o objetivo do vídeo, né? É verdade. Demonstrar que um prato vegano pode ser tão bom quanto um prato tradicional. Então que os jogos comecem, boa sorte pra você, vamos cozinhar. Para fazer o nosso prato, a gente começa pela massa do nosso espaguete. E para isso eu tenho aqui farinha comum, farinha branca mesmo, ovos, um pouquinho de sal e um fio de azeite. E agora é só misturar. Essa massa que eu tô fazendo aqui é uma massa bem básica. A proporção dela é um ovo para 100 gramas de farinha. Daí é só ir misturando aqui, não tem muito segredo não. Não precisa fazer redemoinho, em sentido horário, anti-horário, nada. É só hidratar a massa com os ovos que tem aqui. E começa a virar uma farofinha assim, ó. E a gente já pode trabalhar ela na bancada, que vai facilitar bastante. E aqui a gente sova por uns 3, 5 minutinhos, até ela ficar uma massa homogênea. E deixo ela descansando num plástico agora por meia horinha. Isso vai ser o suficiente para essa massa terminar de desenvolver o glúten e ficar mais macia. Aí tira bem o ar, para ela não ressecar. Enquanto isso, o Ribas faz a massa dele. Chegou a hora de eu adaptar a massa fresca e você vai ver que é bem tranquilo. Eu tô usando aqui a sêmola de trigo, a semolina. Você poderia fazer essa massa com a farinha igual o Will fez? Poderia, mas como a gente não vai usar os ovos, então para ter uma textura, uma cor e um sabor melhor, eu vou usar a sêmola, tá? E aí eu vou substituir os ovos pelo quê? Por água. As massas mais tradicionais é pura farinha e água e é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? E o ovo, além de ter água dentro dele, ele tem gordura também, por isso que eu vou compensar com bastante azeite. Vou colocar mais do que o Will colocou na receita dele. E aí você fica tranquilo porque todas as medidas vão estar aqui na descrição, tá bom? É claro que não pode faltar sal na nossa massa. E agora o mesmo processo, é só misturar bem. Eu, ao contrário do Will, tenho preguiça de sujar a bancada, por isso que eu sempre faço as massas direto no bowl. Então é isso, a nossa massa tá aqui, mas ela vai passar por um descanso que vai deixar ela um pouco mais maleável e fácil de trabalhar. Então é isso, a nossa massa vai descansar também. Mesmo esquema do Will, da massa tradicional, bota no saquinho, pode ser o plástico filme também se você quiser, tira bem o ar e descansa fora da geladeira por mais ou menos uma meia hora. Meia hora depois a nossa massa fica assim, ó. Você vê que ela fica bem mais lisa, bem mais macia também, bem mais elástica e já é o suficiente pra gente trabalhar ela. Eu vou primeiro abrir ela aqui com a mão mesmo, pressionando ela pra ela ficar um pouquinho mais fina. Já abri um pouquinho, posso passar ela aqui na nossa máquina na espessura mais grossa que tiver. Abro ela aqui, passo novamente na mesma espessura. E já posso agora começar a diminuir a espessura da nossa massa. E eu vou fazendo isso até chegar na espessura que eu desejo. E aí chega uma hora que a massa começa a ficar muito fina. Se você for só passando ela sem dar sustentação, ela vai esticar demais e vai acabar ficando muito fina em alguns pedaços. Então é bom você vir com a mão aqui e segurar ela. E se você deixar ela acumular muito embaixo da massa também, pode ser que ela grude. Então é bom tomar esse cuidado. Então a massa já chegou na espessura que a gente quer. Agora eu abro ela e escolho o tamanho que vai ter o nosso espaguete. Venho com a faca e corto aqui as pontinhas. O excesso de massa você pode sempre trabalhar e abrir de novo. Pego a nossa massa agora e passo aqui no cortador. E temos o espaguete. Põe ele aqui numa assadeira com um pouquinho de farinha, para ele não grudar. E o nosso espaguete já está pronto. Agora eu vou deixar ele aqui de lado, secando um pouquinho, enquanto o Ribas faz o dele. Estou aqui com a minha massa já no jeito. Eu, diferente do Will, prefiro cortar a massa antes de abri-la. Eu acho mais fácil. Então vou abrindo ela. Lembrando, gente, que se você não tiver essa máquina em casa, você pode abrir a massa no rolo, não tem nenhum problema, tá? A máquina aqui só dá uma facilitada no nosso trabalho. Eu venho aqui na posição 1, que é a mais aberta, e passo a nossa massa. Se na sua casa ela tiver um pouco quebradiça, não tem nenhum problema. Você pode dobrar ela assim, ó, dar uma amassadinha e passar ela de novo na máquina. Agora, aos poucos, a gente vai mudando a espessura da máquina para ir deixando a nossa massa mais fina.
E é isso, ó, tá na espessura que eu quero. Eu não quero um macarrão tão longo, então eu vou aproveitar e cortar minha massa já mais ou menos no meio. Em vez de usar essa espessura mais fininha aqui da minha máquina, eu vou optar por esse aqui, que é um pouquinho mais grosso. Então, assim como eu já vou colocando aqui na minha assadeira e eu vou colocar um pouquinho de semolina ou de farinha de trigo, só para evitar que os nossos espaguetes grudem um no outro. Bom, Will, temos nossas massas prontas. Sim. Então, ó, você vê que a minha tá um pouco menos amarela que a sua, né? Por causa do ovo, né? Exatamente. Na verdade, a minha tá meio que quase laranja, né? Uma cor mais diferente, assim. A sua tá amarela clarinha. É. Então, acho que estamos prontos para fazer o molho? Sim. E a gente começa com o seu, que é o tradicional. Para fazer o nosso bolonhesa, eu começo refogando o mirepoix. Então, coloco aqui um fio de azeite na nossa panela e já posso colocar os vegetais para dentro. Salsão, cenoura, cebola e vai tudo junto mesmo. Só o alho que eu vou colocar daqui a pouco. Dou uma misturadinha, coloco uma pitadinha de sal e espero eles darem uma leve refogada aqui, até eles murcharem bem. O nosso mirepoix aqui já deu uma leve murchada e até uma caramelizadinha, ó. Já posso entrar com o alho e também com as carnes. Aqui eu tô usando lombo de porco e também um acém moído, uma carne bovina. Pode parecer estranha essa ordem de processos de fazer os vegetais antes da carne, mas eu aprendi isso com o nosso querido Antônio, que fez a lasanha profissional aqui no canal. E se você não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui no card e conferir lá. Agora aqui na nossa panela a gente vai deixar a nossa carne dar uma boa fritadinha. Eu preciso primeiro que ela cozinhe, comece a secar e quando a gente perceber que ela tá fritando, aí sim a gente vai para a próxima etapa. Agora a gente consegue perceber, ó, que a água já secou bem e dá para ver esse barulhinho de fritura, sabe? Isso quer dizer que é hora de colocar o nosso vinho e espera ele secar agora também. Dá para perceber que ele começa a fritar de novo aqui na panela e a dar uma pegadinha no fundo, ó. E agora é a hora do molho. Eu vou completar ele com água agora e deixar ele cozinhando por um tempinho. Por fim eu coloco algumas folhas de louro aqui e a gente põe bastante água, porque ele vai ficar aqui umas 2, 3 horinhas cozinhando. Bom, chegou a hora de fazer o meu molho e eu tenho aqui na minha frente algumas das substituições mais comuns que a gente vê quando o pessoal que não come carne vai fazer molho à bolonhesa. Tem aqui a primeira, que é a lentilha. Sim, as pessoas colocam lentilha no molho vermelho e chamam isso de bolonhesa. Aqui a outra opção que a gente tem são esses simulacros, né, de carne. Hoje em dia tem muita marca fazendo carne vegetal que se assemelha muito à carne comum. Eu poderia usar essa opção, mas não vou usar hoje porque não é muito fácil de encontrar, não é muito barato. E enfim, caso você tenha aí esta opção, pode usar, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai com ela, a nossa querida proteína de soja. Eu estou usando a granulada. O primeiro processo que a gente precisa fazer para este preparo é hidratar a nossa soja. Então eu tenho aqui água fervendo e aí eu vou colocar ela direto aqui. E aí outra tática que eu uso é colocar alguma coisa ácida junto aqui nessa primeira cocção da soja. Pode ser limão ou vinagre, aqui eu tô usando vinagre, tá bom? Agora eu vou deixar isso aqui por mais ou menos 1 ou 2 minutinhos com o fogo ligado, ferventando, só para ela hidratar bem e absorver o vinagre. E agora o que eu vou fazer? Eu desligo o meu fogo e eu vou lavar essa soja. A gente vai descartar tudo que tá aqui e passar uma água corrente nela. O próximo passo que a gente precisa fazer é tirar um pouco dessa água, porque ela ainda tem muita água aqui dentro dela. Só de espremer assim, você vê o tanto que sai, certo? Inclusive eu já vi aqui no canal muita gente pedindo receitas de soja. Realmente, eu não faço muitas preparações com soja, prefiro usar vegetais mesmo, mas tem algumas receitas que eu acho que a soja vai muito bem. Por exemplo, o vídeo do chili vegano que eu fiz, que é muito gostoso. É sério, é muito bom aquele chili. Se você quiser aprender, só clicar aqui no card, tá bom? Então tá aqui a nossa soja já sequinha. E agora uma coisa que eu gosto de fazer é, antes de começar o preparo aqui na panela, eu já dou uma temperadinha de leve nela aqui. Então eu coloco um pouco de sal, sem exagerar, tá? Porque a gente ainda vai fazer o molho, vai fazer um monte de coisa. E coloco também uma pimentinha do reino. Fecho com um pouco de azeite e aí é só mexer bem. Beleza, agora a gente deixa ela aqui de ladinho, porque a gente vai começar o preparo dentro da panela. E eu posso começar colocando azeite. Pode colocar uma boa quantidade, porque a soja é meio esponja, ela absorve bem os líquidos, tá? Agora eu coloco cebola, deixo ela dar uma boa refogada. Essa é a hora de colocar a cenoura. Quando eu cozinho com soja granulada assim, eu gosto de fazer um refogado bem rico para ela ficar com bastante sabor. Nossa cenoura já refogou bem, agora eu posso colocar salsão. Aí vou misturando. Agora que eles já deram uma boa fritadinha, eu vou colocar o alho. Agora eu já posso colocar a nossa soja.
Vou aproveitar e colocar mais um golinho de azeite. E aí é bom também que ajuda ela a ir dando uma fritadinha. Agora que eu já refoguei a soja um pouco, eu vou colocar vinho branco. E aí sempre usa vinho seco, tá? Senão vai adocicar a sua comida e não é isso que você quer, certo? Eu já posso aproveitar e colocar mais um pouco de sal antes de colocar o molho de tomate. Quando eu faço molho de tomate em casa, seja o sugo ou bolonhesa ou qualquer outro, eu sempre gosto de colocar um pouco de extrato. Eu acho que deixa um pouco mais saboroso e também o molho fica mais espesso. Agora sim, tá tudo bem refogadinho. Essa é a hora de entrar com os tomates, que é a base do molho, né? Aí eu vou dando uma quebrada nos tomates aqui com a espátula mesmo. Vou envolvendo a soja nele. E agora eu vou colocar um pouquinho de água. Eu só joguei água na latinha do tomate e dei uma lavadinha nela e coloquei aqui. E agora é claro que não poderia faltar o muso do molho vermelho, o louro. Faz uma diferença, fica gostoso. E agora isso vai ficar cozinhando no fogo médio para baixo por um tempinho aí. Quanto mais tempo você investir aqui no seu molho, mais gostoso ele vai ficar. Depois de umas 2, 3 horinhas, o nosso molho fica assim, ó. Você vê que ele reduz bem, ainda tá um pouquinho líquido, dá pra deixar ele secar um pouquinho mais, mas você vê que ele não fica boiando tanto no molho, sabe? Ele tá bem suculento, mas não tá líquido. E é isso que a gente quer. Agora é só finalizar ele com os temperos. Um pouco de pimenta do reino, uma pitada de sal boa. E por fim, no bolonhesa vai um pouquinho de leite. Isso ajuda a quebrar um pouco a acidez e traz também um pouco mais de profundidade pro sabor do molho. A gente deixa ele cozinhar aqui em fogo baixo agora uns 5 minutinhos e tá pronto. Então o nosso molho já deu uma boa apurada, você vê que ele fica bem grossinho e é isso que a gente quer. Posso já botar uma boa quantidade de sal e vou colocar mais pimenta do reino. Agora a gente mexe. Então os nossos molhos estão prontos. A gente vai cozinhar os macarrões, que não tem nenhum segredo, montar os pratos e vamos botar essas belezinhas lado a lado para ver que sai daí, né? Finalmente temos os nossos pratos prontos aqui. Para finalizar, um bom bolonhesa tem que ter o quê? Um bom parmesão. Ah, moleque, eu escolhi um parmesão vegano aqui, Rafa. Então é isso, né, Will? Eu não vou comer o teu prato porque eu não como carne, mas a gente vai chamar uma pessoa imparcial que não viu nenhum processo de cocção, porque ele estava trabalhando, editando os vídeos. E é isso, hein? Então vem, Igor. Vem, menino! Licença. Vem. Isso aqui é o Igor, gente. Ele é nosso família. editor. Faz quanto tempo? Muito tempo, né? Faz um tempinho, uns 3 anos, eu acho. Você não é vegetariano e não é vegano, né? Não. Come carne. Como carne, onívoro. delícia. E você costuma comer muita comida vegetariana? Tem contato com veganos? Como é que é isso aí? Na verdade, eu comi mais quando eu peguei do pedaço do seu, que você come aí. Quando cozinha aqui, né? Sim. Prova. Mas é gostoso, não tenho nada contra, gosto de comer e vou provar. E vamos aí, posso provar, família? Lembrando que, assim, não é pra ver qual que é o mais gostoso ou não, porque é puxado pra mim, né? O Will cozinha bem. Mas o que você acha, né? Ele chegou... Qual que você acha que é o vegetariano? Qual que você acha que é o vegano? Só de olhar assim primeiro. Pela cara eu vou naquele ali. É verdade, você acertou, esse é o vegano. Então você fica à vontade, então, pra falar se eu cheguei ou não no resultado. Tá gostoso, pô. Bom, esse é aquele bolonhesão tradicional, Clássico. né? Clássico. Esse aqui, normalmente a galera não coloca porco e boi junto, né? Eu achava que ia só carne. Eu descobri que vai carne e porco vendo vocês fazer mesmo. Mas tá bem gostoso. Eu vou falar que tá tudo gostoso porque vocês não fazem coisa ruim, né? Limpar o paladar, né? Pô, primeira vez que eu tô aparecendo aqui, só como as sobras. Hoje tô sendo privilegiado, hein, família? Não, real que o cheiro é diferente, mas o gosto é tipo, se eu falar que é parecido é ruim, porque pra mim é muito igual, velho. Fudeu, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Parece que eu tenho uma vitória. O gosto é muito parecido mesmo. Então, Igor, numa nota aí de 0 a 10, você acha que eu cheguei quanto pra falar que isso aqui é um bolonhesa? 10, vilão. 10, moleque! Obrigado, Com hein? certeza, tá muito bom. Então, obrigado, gente. Então é isso. Façam em casa, família. Porque se vocês pudessem comer as paradas que eles fazem, é bom pra caramba, mano. Façam. É isso, gente. Obrigado, Igor. Chegamos ao fim do nosso primeiro quadro tradicional versus vegano. Então eu julgo como sucesso. E comentem aqui se vocês querem mais comidas, mais opções sem carne, não é? E pros preconceituosos, deixem de preconceito, né? Por favor. Então partiu, todo mundo feliz.